Nós vamos falar sobre os artigos 135, 36 e 37, restantes dos crimes de periclitação, expor a perigo, entretanto já um pouco mais diferenciado nesses últimos, certo? O artigo 135, ele fala da omissão de socorro. A omissão de socorro ela pode ser feita de duas formas diferentes. Na verdade, esse artigo ele tem como característica, como objeto jurídico, a assistência ou dever de solidariedade, aonde todos nós devemos ajudar aquele que não possua condições para isso. E aí, as duas formas de omissão de socorro estão relacionadas à primeira parte do artigo, deixar de prestar assistência, e a última parte, não pedir o socorro. Esse é o primeiro crime omissivo que nós temos dentro do Código Penal, expressamente omissivo, e por ser omissivo, obrigatoriamente, ele só existe na modalidade dolosa. Crime omissivo não possui tentativa, a consumação está na própria ação. Alguns dizem que são crimes de mera conduta, onde a definição para isso estaria no fato de que a consumação do crime está na conduta, não precisamos de resultado, nem efetivamente existindo a necessidade de produção desse resultado. Então, no artigo 135, ele fala deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. A própria norma por si só já se autoexplica. O que nós devemos ter em consideração é que todos devem prestar assistência, ponto. Se você deixar de prestar assistência, a quem? Criança abandonada, extraviada, pessoa inválida, ferida, desamparo que esteja em grave e iminente perigo, você responderá por crime de omissão de socorro. Entretanto, logo no início da norma, ele fala deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Senhores, esse sem risco pessoal não é uma análise, como a gente sempre faz, de uma concepção mediana de que todos poderiam fazer. Não. Isso é uma análise do próprio agente, onde a gente pode fazer num julgamento, nós podemos fazer uma verificação se aquilo ali era possível ou não. Podemos. Se existia uma plausibilidade para a omissão de socorro, podemos fazer isso. Mas a análise era muito mais direcionada ao próprio agente que cometeu a omissão de socorro do que uma análise que seja, porventura, direcionada a uma concepção mediana. Por ser um crime que só cabe na modalidade dolosa, não cabe na modalidade culposa, a omissão, certo? A gente tem que ter a consciência de que a criança estava abandonada, extraviada, a pessoa era enferma, estava em estado, em uma possibilidade de grave e iminente perigo, ao desamparo, inválido, enfim. E aí, por conta disso, eu deixo de prestar assistência sem risco pessoal. Entretanto, se eu entender que existe um risco pessoal à minha pessoa, eu não sou obrigado a prestar assistência. Só que o próprio 135, no final, ele já diz deixar de prestar assistência, no final. Ou não pedir, nesses casos, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. E aí o que significa dizer? Vamos imaginar que eu passei por um atropelamento numa avenida e a pessoa precisava de ajuda, tem que parar? Tem. Primeira
coisa que você tem que fazer, tem que parar? Tem. Tem que prestar assistência? Tem. Aí você vai fazer a análise. Tem risco pessoal à minha pessoa? O lugar que eu estou é deserto? Perto de alguma coisa que seja violenta? Sim. Então tem um risco pessoal, eu não preciso parar para prestar assistência. Não tenho material de primeiro socorro, ou não sei fazer o material de... Não sei as técnicas de socorristas. Vou fazer o socorro? Não, porque você continua tendo risco pessoal você. Para pegar uma doença, AIDS, pegar, sei lá, uma hepatite, alguma coisa, você precisa ter os equipamentos de proteção necessários e precisa saber fazer. Senão você pode até matar a pessoa. Então isso gera um risco pessoal a você. Como isso gera um risco pessoal à pessoa, eu não sou obrigado a prestar assistência. Eu saio da primeira regra do artigo 135, deixar de prestar assistência. Só que o artigo fala, ou se nesses casos você tiver risco pessoal à sua pessoa, você tem que pedir socorro à autoridade pública. Então o que acontece? Bem, eu não posso parar o meu carro aqui. Está um lugar ermo, não tem equipamento, não tenho nada. O que eu tenho que fazer? Preciso parar para chamar alguém? Não. Mas eu preciso tomar uma atitude no sentido de chamar o socorro para que aquela pessoa possa ir. A autoridade pública, ele não define quem tipo de autoridade, podendo ser qualquer tipo de autoridade, policial, rodoviária, bombeiro, SAMU, qualquer uma, certo? Desde seja uma autoridade pública. E você pede socorro, por isso que existem uns números específicos das unidades para que a gente possa entrar em contato da maneira mais rápida possível para prestar socorro à pessoa. Então a norma ela te dá duas situações. Pelo dever de urbanidade, nós necessitamos prestar socorro às pessoas que estejam naquela qualidade, então ele identifica. Não existe uma vinculação nenhuma, zero, para isso. É só o fato de eu ver, é só o fato de eu estar ali, é só o fato de eu conhecer que ela está naquelas situações. E por estar naquelas situações, eu, consequentemente, tenho a necessidade de ter que ajudá-la, certo? Eu tenho que prestar assistência. Se eu visualizar que existe algum risco pessoal, eu o quê? Eu não presto assistência, mas me torno obrigado pela norma a ter que pedir o socorro para a autoridade pública. Se eu não fizer isso, eu respondo por omissão de socorro. Certo? É importante a gente destacar que a omissão, dependendo da modalidade, ela pode ser enquadrada em uma conduta de um crime diferenciado. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu esteja dentro da minha casa com um idoso que precisa dos meus cuidados, certo? Se eu não prestar assistência para ele, vamos imaginar que ele caiu no chão, tá? E ele está sangrando. Se eu não prestar assistência para ele, por eu ser responsável por ele, eu me torno garantidor, artigo 13, parágrafo 2º. E se eu não fizer nada e a pessoa morrer em virtude da omissão, eu respondo por homicídio doloso na modalidade omissiva imprópria, onde eu tinha um dever de agir e não agia. Nessa omissão de socorro, o dever de agir não é um dever definido em lei, é um dever definido pelo dever de solidariedade e não por lei. Então a gente tem que fazer uma distinção, porque se a omissão decorrer daquele que tem um dever de agir, ele pode incidir, se o resultado ocorrer em virtude da omissão, ele pode incidir em uma outra norma que não a omissão de socorro. Um médico que deixa de prestar assistência a uma pessoa. Bem, pode ser omissão de socorro? Depende das variáveis. Se ele estiver operando uma outra pessoa, ele não tem como socorrer, então não vai responder por omissão de socorro, muito menos pela produção do resultado. Agora, se ele tem um dever de agir, que aí o médico teria, por lei, ele tem um dever de agir, e ele não socorre uma pessoa, ele se omite, a pessoa chega no hospital e não faz nada, se nós não fizermos nada, certo? Como uma pessoa normal, nós responderemos por omissão de socorro. Se o médico não fizer nada,
por ser garantidor, por estar enquadrado dentro da possibilidade do artigo 13, parágrafo 2º, dever de agir, ele não responde por omissão de socorro, ele vai responder por homicídio se a pessoa vier falecer por conta daquilo. Então é importante a gente fazer essa comparação, porque esse tipo de omissão não é uma omissão imprópria, é uma omissão própria. Omitir é não fazer aonde eu tenho capacidade, eu sei que a pessoa está precisando e, consequentemente, eu não faço. Então, isso aqui é crime de omissão de socorro. O parágrafo único do artigo 135, ele vem falando sobre uma causa de aumento de pena, se ocorrer lesão corporal grave e triplicada se ocorrer morte. Aumento de pena de metade, metade é fração. Então, a primeira parte do parágrafo único é causa de aumento de pena. Quando ele fala triplicada, ela se torna qualificadora, porque os parâmetros mínimo e máximo do caput foram alterados. Então, na primeira parte é causa de aumento de pena, na segunda parte seria classificada como qualificadora. Lembrando que essa conduta do parágrafo único ela é considerada como pré-dolosa. A omissão, ela é dolosa, porém o resultado ocorrido ele é a mais do que efetivamente se deu na omissão. Aonde você enquadra a lesão corporal grave, e aqui grave ou gravíssima, apesar da norma não dispor, mas se enquadra nas duas. Ou seja, a sua omissão ocorreu uma daquelas situações da lesão corporal do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º, ou então a sua omissão de socorro ocorreu a morte da pessoa. Certo? Deixei de ajudar alguém, essa pessoa faleceu em virtude da minha omissão. Eu vou responder por omissão de socorro e não pelo homicídio. Legal? Salvo, como eu disse, se eu tiver a modalidade garantidor. O 135 é leitura pura, o artigo ele é bem simples em relação a isso, tá? Ele fala da exigência, 135A, ele fala da exigência de caução, nota promissória ou garantia como preenchimento prévio de formulário administrativo como condição para atendimento médico hospitalar. Então, o que eles falam? Olha, o hospital hoje em dia não pode exigir de você uma nota promissória, um cheque ou qualquer tipo de garantia ou preenchimento de via administrativa quando se tratar de atendimento médico hospitalar emergencial. Eles primeiro têm que atender para depois, se for o caso, exigir as garantias, cheques e qualquer coisa que o valha. Veja que a norma ela fala prévio, não significa que ele não possa exigir depois. Não significa dizer que o que acontece na prática, o hospital lhe atende e no momento que ele já lhe atendeu, a partir dali ele pode chamar alguém da família para preencher o formulário, para determinar a garantia e tal, mas ele não deixou de lhe atender. Ele não fez a exigência antes de lhe atender. Ele fez a exigência quando já tinha lhe atendido ou quando estava lhe atendendo por uma terceira pessoa. Isso não é configurado crime. Só vai ser configurado crime quando a conduta for prévia, certo? Ou seja, anterior ao atendimento. O parágrafo único também se repete do 135. São causas de aumentar até o dobro se resultar lesão corporal de natureza grave, o triplo se resultar morte. A única diferença é que nessas aqui as condutas as duas são qualificadoras e não causam aumento de pena, como no parágrafo do 135. Mas essas aqui elas também são classificadas como pré-dolosa. A ação do agente ela é dolosa, certo? Na exigência do cheque, na exigência da nota promissória, na exigência do preenchimento do formulário administrativo. Entretanto, acontece mais do que ele queria. Resultado é culposo, crime pré-doloso. Certo? No 136, vem o crime de maus tratos. Nós temos que fazer uma breve, ou retomar um pouco aquela caracterização que nós falamos sobre crime de perigo. Lembrem que em crime de perigo
O que se tem no crime de perigo é que não é dolo de dano, é dolo de perigo, então expor a perigo. Quando você tiver num dolo de dano, você vai responder por lesão corporal. Isso vai ser analisado de acordo com as circunstâncias apresentadas a cada caso, em cada uma das situações. O crime de maus tratos do 136, ele tem a definição de quem é o sujeito ativo, ele tem a definição de como se faz, então ele é um crime próprio, porque ele define o sujeito ativo. Ele é um crime de ação vinculada, porque ele te diz como fazer, quais são as formas de se fazer, e ele tem um elemento subjetivo específico. Tá? O que significa dizer um elemento subjetivo específico? Além de eu ter o dolo de perigo, além de eu ter o dolo genérico, geral de perigo, que é o dolo de perigo, para a conduta, eu ainda possuo uma outra vontade específica, ou seja, eu faço uma ação com uma finalidade diferente. Geralmente, tá, os crimes que possuem dolo genérico e dolo específico, ou elemento subjetivo específico, eles são classificados como crimes formais. Significa dizer o quê? Significa dizer que a consumação da conduta, a consumação do crime está na conduta, podendo ter ou não o resultado. Certo? A produção do resultado é mero exaurimento da conduta realizada e consumada lá atrás. Então, geralmente os crimes, repetindo, geralmente os crimes que possuem elemento subjetivo específico, eles são crimes que são considerados, classificados como crimes formais, aonde a consumação da conduta criminosa está na conduta e não no resultado. E por que eu estou falando isso? Vou ler a norma, tá? Porque ela é autoexplicativa, mas, enfim. Expor a perigo a vida ou saúde de pessoa. Regra, expor a perigo. Ele não diz como, então crime de ação livre, posso expor a perigo de qualquer forma. Mas ele fala, sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então eu já possuo um vínculo com o sujeito passivo. Por isso que ele define quem é um sujeito ativo. E aí ele se transforma em crime próprio também. Além de ser um crime de ação livre que pode ser realizado de qualquer forma, ele se torna um crime próprio, porque quem comete essa conduta obrigatoriamente vai ter que ter o quê? Sobre o agente. Vai ter que ter autoridade, guarda ou vigilância. Legal? E aí ele começa a especificar quais são os elementos subjetivos específicos. Quais são os elementos subjetivos específicos? Para o fim de educação, para o fim de, com a finalidade de, com a intenção de, elemento subjetivo específico. Eu tenho um dolo de expor a perigo à vida da pessoa para o fim de. Então eu fiz aquilo lá em cima para o fim de elemento subjetivo específico. E aí ele dá. Quais são os elementos subjetivos específicos? Com o fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Para o fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então, o cara expõe a perigo uma pessoa, cuja ele tem a guarda, autoridade ou vigilância para ele. Ele faz isso porque ele tem a finalidade de educar, de ensinar, de tratar uma pessoa. Certo? E aí ele se torna também classificado como um crime de ação vinculada, onde ele te diz como fazer. Então é interessante que ele tem a definição do sujeito ativo, autoridade, guarda, vigilância. Ele tem a definição do elemento subjetivo específico, com o fim de educação, ensino, tratamento e custódia. E ele tem a definição de como se faz essa conduta. Como é que eu vou expor a conduta? Certo? E ele vira e fala, quer privando de alimento, quer privando de cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção e disciplina. Então, eu exponho a perigo a pessoa, e eu exponho essa perigo a pessoa, tenho autoridade sobre ela, exponho ela a perigo que eu tenho fim de educação,
e faço isso abusando dos meus meios de correção. Vamos lá. Eu tenho minha filha, na qual eu quero corrigir ela, em alguma coisa que ela tenha feito, e eu faço isso abusando dos meus meios de correção e expondo ela a perigo. Veja que o meu dolo é dolo de perigo, porque se eu quiser lesionar a minha filha, aí eu vou estar no crime de dano. Então, abusar dos meios de correção, dependendo da situação ou do que você faça, ultrapassando o nível de aceitabilidade ou de plausibilidade, eu saio do dolo de perigo e entro no dolo de dano. Então, tem que ter uma linha bem tênue em relação a isso. Tá? Então, vamos imaginar que coloque minha filha de 5 anos, 4 anos, para lavar o banheiro porque ela fez xixi no chão. Então, para ela aprender educação, eu tenho a guarda sobre ela, coloco ela para fazer um trabalho inadequado, lavar um banheiro, e abuso dos meios de correção. Isso, eu estou respondendo a ela o quê? Há uma contaminação maior, ela pegar outros vermes, se for lavar o vaso, por exemplo, e por aí vai. Então, estou expondo ela a perigo. Há necessidade de que essa finalidade de educação seja obtida? Não, porque ele é crime formal, ele se consuma na conduta e não no resultado. Então, eu preciso ter um elemento, um sujeito ativo especificado, eu tenho um elemento subjetivo específico, educação, educação, ensino, tratamento e custódia, certo? E eu tenho como fazer. Como é que eu faço isso? Certo? Caracterizando assim um crime de maus tratos. Volto a dizer, eu não posso ter dolo de dano para essas condutas. Porque se eu tiver dolo de dano para essas condutas, eu entro em crime de lesão corporal e não fico no crime de exposição a perigo. Tomar cuidado em relação a isso. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º são crimes pré-dolosos, é repetição do que eu falei nos 2 artigos anteriores. Se resultar lesão corporal grave ou se resultar morte. Esses resultados não podem ser resultados almejados, desejados pelo agente, senão entra um dolo de dano. Então, crime pré-doloso, a ação dolosa de expor a perigo e, consequentemente, eu tenho um resultado morte em relação a isso. Então, desde que seja, aí eu tenho aquela vinculação, ou trabalho excessivo, ou inadequado, certo? Abusando dos meios de correção, privando de alimentos, privando de cuidados. Vamos imaginar uma outra coisa? Eu tenho uma cuidadora de uma pessoa idosa, a pessoa idosa não come, ela vai lá e, já que você não vai comer agora, você vai ficar agora 1, 2 dias sem comer. Ela tem a vigilância sobre o idoso, certo? Com uma finalidade de ensinamento, vamos dizer, isso não é parte de educação, mas ensinamento de que tem que comer na hora, certo? Priva de cuidados essenciais, de alimentação de cuidados essenciais, certo? E, consequentemente, ela entra dentro de maus tratos. Porém, nós já vimos muitos exemplos na mídia onde a cuidadora bate no idoso. Quando a cuidadora bate no idoso, isso ultrapassa o limite de dolo de perigo, entrando em dolo de dano e responde por lesão corporal, dependendo como bata, até por tentativa de homicídio, dependendo do que seja. Por isso que a exposição a perigo é dolo de perigo e não dolo de dano. E, por fim, o parágrafo 3º se reporta a uma causa de aumento de pena quando a pessoa for menor de 14 anos. Legal? Já o artigo 137, ele fala do crime de rixa. Ele é um crime de concurso necessário. Isso significa dizer que o concurso de agentes é obrigatório, não é um concurso eventual. Ele é um crime onde eu tenho pluralidade subjetiva, onde existe 2 ou mais agentes que praticam a conduta criminosa, certo?
E aí ele especifica, ele não dá, ele é o primeiro crime plurissubjetivo que nós temos, que nós vemos estudando até agora, ele não dá expressamente a quantidade diferente de outros. Ele tem que fazer uma interpretação dessa norma. E a interpretação dessa norma ela surge do próprio artigo, tá? Ele fala o seguinte: participar de rixa. Esse é o crime, participar de rixa. Só que ele bota assim, vírgula, salvo para separar os contendores. No momento em que você faz uma análise, uma interpretação dessa norma, salvo para separar os contendores, o que isso significa dizer? Se eu entro e separo os contendores, dois, então eu estou entrando e separando os contendores. Se eu faço isso e separo os contendores, isso significa dizer que eu não tenho rixa. Porque o crime é participar de rixa. Salvo quando, salvo para separar os contendores. Então o que significa dizer? Se eu entro e separo os contendores, eu não estou em rixa. Se eu entro, mas não separo e participo dela, isso é rixa. O que isso significa dizer? Significa dizer que eu tenho que ter, no mínimo, concurso necessário de 3 pessoas. Mínimo. Porque eu tenho que ter os contendores, mais alguém que entrou. Então são 3. Eu tenho um A, eu tenho um B e um outro que entra para participar daquilo ali. Então seriam, no mínimo, 3 sujeitos ativos que respondem pela conduta criminosa. Legal. O que é importante dessa norma? Porque na hora que você fala 3 sujeitos ativos, não significa dizer que eu tenho que ter 3 pessoas. Mas que na realidade eu tenho que ter 3 lados. Por quê? Vamos botar o seguinte, briga de torcida. Eu tenho 2 lados? Isso é rixa? Não. A polícia, quando entra, ela não entra para separar os contendores? Então, não. Quando é que será rixa? Não, vejam que não é a quantidade de pessoas, mas sim a quantidade de lados. Eu tenho que ter 3 lados. Os 2 que estão debatendo, mais um terceiro que entra para aquilo ali. E aí, quando você fala isso, não 3 pessoas, 3 lados, que são no mínimo 3, eu posso ter com 3, mas que não são 3, são 3 lados. Eu posso ter um lado com 1.000 pessoas, um lado com 2.000 pessoas. Eu tenho 3.000 pessoas. Só que só existem os 2. Isso não vai ser rixa. Isso vai ser lesão corporal, homicídio, vai ser qualquer coisa. Isso não vai ser rixa. Para ser rixa, eu precisaria do terceiro lado. E aí, quando você coloca terceiro lado, significa dizer o quê? O lado A bate no B e bate no C. O lado B bate no A e bate no C. O lado C bate no A e bate no B. E todos eles apanham de si mesmo. Todos eles batem em todo mundo e todos eles apanham de todo mundo. Eu tenho que ter no mínimo 3 para ter os 3 lados e, consequentemente, configurar a rixa. Porque, do contrário, se isso não existir, eu vou estar dentro do crime de lesão corporal, homicídio e tal. A gente cansa de ver isso nas brigas de torcida. Você não vê ninguém falando rixa. Não, porque a rixa não existe. Não. Você vai ter lesão corporal, homicídio, que são os crimes que acontecem. Então, rixa são 3 lados. Legal? E aí, o parágrafo único do 137 fala: se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa pena de detenção de 6 meses a 2 anos. E aí entra uma outra discussão doutrinária. Como é que eu faço a aplicação dessa rixa para todos? Vamos imaginar o seguinte, tá? Morte fica meio difícil você configurar. Imagina, porque uma pessoa morreu, eu vou aplicar a morte para todo mundo. Vai. Mas não fui eu que produzi o resultado. Você está sendo responsabilizado pelo fato de ter participado na rixa. E a rixa será aplicada
qualificada, que nós vamos para uma qualificadora do parágrafo único, ela será qualificada porque aconteceu a morte, independente se foi você que matou o cara ou não. Na verdade, essa é uma teoria de responsabilidade objetiva, aliás, a única responsabilidade objetiva dentro do direito penal, como um todo, porque ela responsabiliza a pessoa, certo? Por uma coisa que aconteceu e não pelo que ela quis fazer. Direito penal, a responsabilidade é subjetiva, vou te responsabilizar pelo que você quis fazer. Já aqui não, vou lhe responsabilizar pelo resultado ocorrido. A responsabilidade é objetiva, inclusive para quem não fez. Então vamos imaginar o seguinte, entro numa rixa, eu, Cláudio e Miguel, todo mundo bate todo mundo, ninguém tem lado nenhum, o Miguel tem, eu tenho lesão corporal. Todos responderão por lesão corporal por rixa qualificada, inclusive eu, autor da lesão corporal. Por quê? Porque eu participei da rixa. A responsabilidade aqui não é uma responsabilidade subjetiva, uma responsabilidade objetiva. Eu sou responsável pelo resultado final e não pelo que eu queria fazer. Não é isso? Existem grandes discussões doutrinárias em relação a isso, sobre esse tipo de responsabilidade, porque não aceita e não se coaduna com o direito penal, já que o direito penal, teoria finalista da ação, e, consequentemente, eu só poderia ser responsabilizado por aquilo que eu efetivamente produzi. Como é que eu estou dentro de uma rixa, eu, Cláudio e Miguel, estamos numa rixa, eles me ocasionam lesão corporal grave e eu vou responder ainda por rixa qualificada. Sou vítima da lesão corporal grave e vou responder pela lesão corporal grave. Já viram que isso tem discussão doutrinária sobre isso, vai ter doutrinador que vai falar que não aceita esse tipo de responsabilidade, que o certo seria que Cláudio e Miguel sejam responsáveis por rixa qualificada e que André seja responsável por rixa simples, certo? Eu sou adepto desse tipo de teoria, exatamente porque é como se fosse uma parcialidade da responsabilidade objetiva. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que foi o soco do Miguel que me deu uma lesão corporal grave. O soco do Miguel é que gerou a perda de um olho meu, certo? Miguel e Cláudio serão responsabilizados por rixa qualificada e eu por rixa simples. Eu não posso ser responsabilizado pelo aquilo que aconteceu em mim, certo? Eu sou adepto dessa, por isso que eu digo uma teoria objetiva parcial, porque teoria objetiva, responsabilidade objetiva se aplica a todo mundo. Ela seria parcial porque eu não aplico a vítima, certo? Então, consequentemente, existem discussões sobre isso. E outro por lado da doutrina, como eu falei mais cedo, se aplica a todo mundo, responsabilidade objetiva, o problema não tinha que estar ali participando da rixa e, consequentemente, será responsabilizado por ela. O parágrafo único do 135, já falei para vocês, mas comentando, ele tem uma pena de 6 meses a 2 anos, o que difere do caput. Se difere do caput, se transforma em qualificadora. E o parágrafo único do 137 é a qualificadora, que é denominada como rixa qualificada. É um crime comum praticado por qualquer pessoa, porém, eu tenho que ter 3 lados. Para eu ter 3 lados, eu tenho que ter no mínimo 3 pessoas, onde todo mundo bate todo mundo. Se A e B se juntam para bater em C, isso não são, apesar de eu ter 3 pessoas, não são 3 lados, são 2 lados. Então há uma necessidade de ter 3 lados para a configuração do crime de rixa.